Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina contra o Estudiantes. Reforço de peso. Nação rubro-negra comemora excelente notícia. Flamengo aprova a chegada de novo goleiro para concorrer com Rossi e quer uma contratação de impacto em 2026. Felipe Luiz pede renovação do contrato de Alan no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo visita o Estudiantes da Argentina nesta quinta-feira, dia 25, às 21h30, horário de Brasília, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Para o jogo decisivo em La Plata, o Flamengo organizou uma logística especial que já começa a ser colocada em prática nesta terça-feira. Após o empate do jogo contra o Vasco no último domingo, o Flamengo realizou o treinamento na segunda-feira, às 9h30, e também hoje, às 9h30, e depois embarcou para a Argentina em voo fretado na tarde dessa terça-feira. Já em solo argentino, o Flamengo vai fazer atividades na quarta-feira no centro de treinamento do Defensa e Justicia, localizado perto ao estádio do Estudiantes, em La Plata. A atividade será a última antes da partida que vai definir a vaga na competição continental. Na última segunda-feira, o Flamengo viveu um momento marcante na sua trajetória porque, na Gávea, o presidente BAP recebeu das mãos da deputada estadual Verônica Lima o diploma que oficializa o clube como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei que conferiu esse título ao mais querido foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, no dia 24 de junho. Posteriormente, em 16 de julho, o governador Cláudio Castro sancionou a lei, que foi publicada no Diário Oficial. Com a entrega do certificado, o reconhecimento alcança o seu estágio final, consolidando a importância do Flamengo na cultura carioca. Com a entrega do diploma, o Flamengo avança na sua consolidação como uma instituição cultural e social do Rio de Janeiro. Em abril de 2024, o clube já havia sido oficialmente incluído no roteiro turístico e cultural da cidade, com a lei que inseriu o Museu do Flamengo no circuito da Cidade Maravilhosa e, além disso, o futuro estádio do clube, localizado no gasômetro, é visto como uma peça estratégica nesse processo de valorização da marca rubro-negra, não apenas no âmbito esportivo, mas também na vida cultural e econômica do estado do Rio de Janeiro. O Flamengo se destaca como líder absoluto do ranking de arrecadação da Sociedade Anônima Brahma, a SAB, uma campanha que permite aos torcedores contribuírem financeiramente com o clube ao adquirirem cervejas. A nação rubro-negra foi a que mais brindou em apoio ao time, resultando no investimento total de R$ 948 mil provenientes da torcida. Essa quantia expressiva representa uma diferença de R$ 566 mil em relação ao segundo colocado, que é o Corinthians. O Vasco vem em quarto lugar com R$ 259 mil, o Botafogo vem em sétimo com R$ 141 mil e o Fluminense em oitavo com R$ 110 mil. A Brahma assegura que os clubes vão receber os valores brutos arrecadados, assim o Flamengo está prestes a receber quase R$ 1 milhão, um montante que reflete o engajamento e a paixão da torcida rubro-negra. Os torcedores que desejarem ajudar o Flamengo através da SAB podem fazer isso de maneira simples. Ao solicitar uma Brahma pelo aplicativo do Zé Delivery, o torcedor escolhe o seu time do coração e 10% do valor da compra é destinado para o seu clube, sem custos adicionais. Para aqueles que optam pela Brahma Zero, o valor repassado é dobrado, tornando a contribuição ainda mais significativa para o clube. Vocês lembram daquele episódio lamentável da chuva de papel picado antes do jogo da volta contra o Internacional pela Libertadores, que teve um atraso de 21 minutos, aquele papelão?
Pois bem, a Conmebol multou o Clube Gaúcho nesta segunda-feira em $30 mil, cerca de R$160 mil pelo atraso e pelo uso de sinalizadores e objetos pirotécnicos. É bom lembrar que o Mengão venceu e se classificou com um placar de 2-0 com gols de Arrascaeta e Pedro. O Alan, que foi titular contra o Vasco, está respaldado pelo técnico Felipe Luiz para seguir no elenco do Flamengo. O Sampaoli queria o volante no Galo em 2026, mas o Flamengo descartou essa possibilidade. O volante ganhou espaço na equipe com a lesão do Eric Pulgar e já soma 13 jogos no Brasileirão betano. O jogador é bem avaliado pela comissão técnica e o Felipe Luiz pediu a sua renovação de contrato. Segundo a apuração do portal Bola VIP Brasil, o futuro do jogador será avaliado pelo diretor José Boto apenas no meio de 2026. O Alan tem 28 anos, 1,72 de altura, é gaúcho de Porto Alegre e é um volante canhoto que pode jogar na meia central. Está no Flamengo desde julho de 2023 e tem contrato por aqui até 31/12/2027. Ganha R$1 milhão de salários e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em €4 milhões. Aí eu te pergunto, você é a favor da renovação do contrato do Alan? Coloca aí! No domingo passado contra o Vasco, o desempenho do lateral direito Emerson Royal foi reconhecido com o título de destaque SofaScore no empate em 1-1. Olha aí, durante o jogo, ele criou uma oportunidade clara de gol e deu 4 passes decisivos, sendo responsável por grande parte das jogadas ofensivas do Flamengo. Ele acertou 40 dos 44 passes que tentou, alcançando uma taxa de aproveitamento de 91%. E, além disso, o Royal se destacou nos duelos individuais. Venceu 10 dos 14 que disputou contra os jogadores do Vasco. A sua eficácia também se manifestou em momentos cruciais, tanto nos cruzamentos quanto na bola aérea. Defensivamente, o Royal contribuiu com 5 desarmes e 10 ações defensivas ao longo dos 90 minutos, resultando numa nota final de 8.0, uma das mais altas da rodada. Quem não vem entrando em campo e parece ter perdido o prestígio com o Felipe Luiz é o garoto Wallace Yan, que é muito promissor e já fez gols importantes aí com a camisa do Flamengo, mas perdeu um pênalti contra o Atlético Mineiro, que desclassificou o Flamengo da Copa do Brasil desse ano, de 2025. E no dia seguinte, parecia que nada havia acontecido com as declarações que ele deu pouco convincentes para o torcedor rubro-negro e para o Felipe Luiz, que depois desse episódio nunca mais deu chances ao garoto, que anda chateado e demonstrando vontade de sair do Flamengo. Após não jogar contra o Vasco, ele fez uma postagem nas redes sociais e muitos rubro-negros acharam que isso foi uma indireta para o técnico do Flamengo. Na legenda, o atacante disse: processo, se referindo no momento que passa no Mengão com a falta de oportunidades do Felipe Luiz. O Flamengo recebeu nesta segunda-feira a visita de cortesia do Ahmed Abbasi, que é o CEO do Qatar Star Leagues, que é a liga de futebol do Qatar, e ele esteve acompanhado do diretor desportivo da entidade, o português Antero Henrique. No centro de treinamento Jorge Elal, conhecido CT Ninho do Urubu, os dirigentes foram recepcionados pelo presidente Luiz Eduardo Batista e pelo diretor de futebol José Boto. Durante esse encontro, os representantes da Liga do Qatar puderam conhecer de perto a infraestrutura de última geração do CT e trocar experiências com os dirigentes rubro-negros. A visita teve como objetivo estreitar relações institucionais e reforçar os laços entre o Flamengo e o futebol do país árabe. O Flamengo encerrou a sua participação na Copa Intercontinental 2025 com muita entrega, mas sem a medalha de bronze. Amanhã desse último domingo, o rubro-negro foi superado pelo Al-Ahly da Líbia por 91-82 e fechou a sua campanha no 4º lugar do torneio, que reuniu os campeões continentais do basquete mundial.
Mesmo sem a medalha, o Flamengo volta ao Brasil focado nos próximos compromissos, como o torneio de abertura do NBB na próxima semana. O Felipe Tereza foi mais um nome da base do Flamengo a deixar o clube, né? O Lohan e o Lucan são outros exemplos recentes. E isso é um recado claro para os demais jogadores das categorias de base do clube. De acordo com o portal UOL, essa reformulação no time passa por uma tolerância zero com indisciplina. O clube quer acabar de uma vez por todas com comportamentos ruins e buscar formar profissionais sérios desde as categorias de base. A questão disciplinar teria sido o que fez o clube se desfazer do Felipe Tereza. Seu contrato ia até julho de 2026, mas ele foi dispensado por indisciplina. O mesmo aconteceu com o goleiro Lucas Furtado, o Lucão, que se mostrou insatisfeito com a perda da titularidade na base para o jovem Léo Nanete. Isso fez com que o Flamengo o negociasse com o clube português Vitória de Guimarães. Mas o portal Mundo Bola Flamengo apurou com pessoas próximas ao dia a dia dos atletas que nunca existiram atos de indisciplina, mas sim um sentimento de injustiça por trabalharem, se dedicarem, se empenharem, mas serem preteridos em momentos importantes. Ainda segundo o portal UOL, o Flamengo coloca jogadores do time profissional como exemplos a serem seguidos pelos jovens. Danilo é reserva e aceita bem o seu papel no clube, apesar dos poucos minutos dados pelo Felipe Luiz. Léo Ortiz, Jorginho, Saúl e Arrascaeta também são nomes postos como exemplos para os garotos do Ninho seguirem. Dessa forma, o Flamengo deseja tornar o ambiente da sua base ainda mais saudável e a ideia principal é que isso possa facilitar a transição dos jovens para o time profissional. Trabalhar mais e reclamar menos, essa é a chave do sucesso que o Flamengo espera para os seus jovens talentos. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe com amigos e parentes esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! Essa aqui é uma excelente notícia para a nação rubro-negra comemorar. Ele voltou depois de 4 jogos fora por um edema na coxa esquerda. O Jorginho está entre os relacionados para a viagem do Flamengo para a Argentina, onde o time vai enfrentar o Estudiantes na quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Jorge Luiz Rich, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Como vai ser uma viagem casada, de Buenos Aires o time embarca direto para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians no domingo. A presença do Jorginho na relação não necessariamente significa que ele vai ser um reforço para quinta-feira. O volante voltou a treinar com o grupo apenas nessa terça-feira e, por isso, ele ainda é dúvida. Mas o Flamengo tenta correr para deixá-lo à disposição do Felipe Luiz para esse jogão. Outra novidade é o retorno do Juninho à lista de relacionados. O atacante entra na vaga deixada pelo Michael, que, segundo a jornalista Raíssa Simplício, foi negociado com o Al Hilal do Catar e está em processo de despedida do clube. E em fase final de recuperação física, o volante chileno Eric Pulgar, também com data marcada para voltar aos gramados. Tudo indica que vai ser contra o Cruzeiro aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para esse jogo na Argentina, com goleiros Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi, laterais Alexandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela e Vinha, zagueiros Cleiton, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, meio-campistas Alan Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Everton Araújo, Saúl e Jorginho. Atacantes, Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Ian. A sequência atual sem o Jorginho coincide com a volta da oscilação do time.
Com o Saul ao lado do Jorginho no meio de campo, o Flamengo emplacou e voltou a apresentar aquela nota artística, como diria Jorge Jesus, mas a última grande atuação foi também o último jogo do Jorginho, naquela impiedosa goleada por 8-0 sobre o Vitória aqui no Maracanã. Porque de lá para cá foram 4 partidas sem grandes atuações. O Jorginho tem 15 jogos pelo Flamengo. São 11 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, com 77,7% de aproveitamento. O time marcou com ele 30 gols e sofreu só 10. Sem o Jorginho em campo, o Flamengo teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota com 61,1% de rendimento. E a equipe fez 8 gols e levou 5 no período. O Flamengo treinou hoje pela manhã e a provável escalação vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Após 2 equipes demonstrarem interesse na contratação do goleiro Rossi, o José Boto se antecipou e vem conversando com ele para renovar o seu contrato até o final de 2028. O seu atual vai até o final de 2027 e a diretoria quer ajustar o seu salário e elevar a sua multa rescisória para afastar o interesse de clubes europeus. Nos últimos meses, o goleiro recebeu sondagens do Nottingham Forest da Inglaterra e do Fenerbahçe da Turquia. Mesmo assim, ele deixou claro que a sua prioridade é ficar no Flamengo, citando a confiança no projeto e a sua identificação com a torcida rubro-negra. Além disso, ele completou 100 jogos pelo clube e foi homenageado com um quadro muito bonito. Por outro lado, José Boto quer contratar um goleiro que possa disputar posição com o Rossi e já tem um perfil específico para essa função. Alguns goleiros já foram oferecidos ao clube, mas a diretoria ainda não descartou totalmente a contratação do bom goleiro do Santos, Gabriel Brazão. Apesar do interesse no jovem goleiro, outros nomes vêm sendo analisados pela gestão, que quer uma contratação de impacto para presentear a nação rubro-negra em 2026. Um nome que também aparece com destaque nos bastidores da Gávea é o do goleiro Bento, que atualmente está no Al Nassr da Arábia Saudita e é muito bem avaliado pela comissão técnica. Vale destacar que o Bento é curitibano, tem 1,90 m de altura, já fez 4 jogos pela seleção brasileira, tem 26 anos completados em junho. Também tem nacionalidade italiana, está no Al Nassr Futebol Clube desde julho de 2024 e tem contrato por lá até junho de 2026. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 11 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Bento com a camisa do Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, não esqueça de deixar aquele like maneiro, um grande abraço e bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!